Então, bom dia a todos. Me chamo Gabriele, sou estudante de filosofia e estou aqui hoje para dar aula de Descartes. Então, vamos lá. Eu vou mais ou menos explicar aí como é que eu vou dar seguimento na aula, para vocês não ficarem perdidos. E vai ser basicamente assim, a gente vai fazer uma introdução, né? Primeiro, quem foi Descartes ali, se tiver alguém meio perdido, a gente aí puxa para a terra de novo. Vamos fazer uma introdução à obra ali, né? Que a gente vai se atentar na primeira e segunda parte do discurso do método. Eu estou usando o livro que é a edição dos Pensadores, que esse livro aqui ele tem as três, tem o discurso do método, as paixões da alma e as meditações. A gente vai se atentar só ao discurso do método, primeira e segunda parte, porque é o que, enfim, vai ser cobrado no vestibular. Mas, claro, se vocês tiverem interesse em ler o livro, né, todo, ou pelo menos, né, o discurso e as meditações, assim, eles são bem complexos, você consegue juntar todas as ideias, digamos assim. Depois a gente vai fazer os principais pontos, né, da obra, assim, para a gente ficar bem marcado, né, o que é importante que vocês entendam. E é isso. E depois a gente finaliza assim com uma breve explicação no que acontece antes, depois do discurso do método, e também um resumo para vocês captarem tudo de novo, enfim. Então, vamos lá. Então, uma breve introdução a Descartes. Ele foi um filósofo matemático, né? Tem bastante coisa na matemática. Ele foi criador, né, do pensamento cartesiano e deu origem à corrente da filosofia moderna. A sua principal obra, né, então, o Discurso do Método, ele foi um tratado filosófico e matemático, considerado matemático também, que lançou as bases do racionalismo, né, e como a única fonte de conhecimento. Então, o foco dele era o racionalismo. A frase principal, que eu acho que vocês já devem conhecer, se vocês estudaram meramente um pouco de Descartes, é o penso, logo existo, né? Então, o Descartes ele acreditava que existia uma verdade absoluta que não fosse contestável. Então, tinha alguma coisa que era uma verdade que não seria indubitável, né? Era uma verdade fixa. E, para atingir essa verdade absoluta, ele desenvolveu um método, que é o que a gente vai tratar aqui no discurso do método, né? Por isso que se chama discurso do método, que ele propunha, então, pôr em dúvida todas as coisas que ele tinha como verdade para chegar a uma verdade que não fosse duvidável, uma verdade indubitável. Quando ele buscou um alicerce para a filosofia, ele rompeu com uma tradição que era aristotélica, né? E, com o pensamento escolástico, ele dominou a filosofia no período que dominava, né, a filosofia no período medieval, ele passou para criar dele, que daí foi no âmbito da filosofia moderna. Então, a separação entre sujeito e objeto de conhecimento tornou-se fundamental para o estudo da filosofia moderna. Então, no discurso do método, que foi publicado em 1637, ele elaborou uma espécie de autobiografia. Então, quando a gente for ler aqui o texto em si, a gente vai perceber que ele está muito falando em primeira pessoa. Então, ele está contando como que ele vai elaborar ali, como tudo aconteceu. E, enfim, que ele vai procurar, né, esse princípio seguro para edificar a sua ciência. Ele daí descreve bem como ele levou, né, quais foram os passos que ele levou para edificar esse método. E também um ponto bem importante é a dúvida sistemática e a certeza da existência de um sujeito pensante. Então, vamos lá. Assim, em geral, para fazer um apanhado antes da gente começar propriamente a ler o texto, pontos importantes dessa primeira e segunda parte. É a dúvida metódica, que a gente vai ver bem certinho, né, como que ele desenvolveu isso, que aí ele vai adotar, né, uma postura de ceticismo radical, sempre, né, duvidando de tudo, duvidando, e questionando crenças e conhecimentos que ele tinha para chegar naquela verdade indubitável que eu falei do começo. Então, o método cartesiano, que é um segundo ponto também, como que vai ser, né, o método que ele vai utilizar para chegar nessa verdade indubitável,
E também vai, assim, se você ler o texto como um todo, você vai perceber que ele faz uma crítica à educação tradicional. Então, pelos métodos, né, que eles ensinavam na época, ele vai falar assim, olha, isso aqui não fornece uma base sólida para a gente entender o que é um conhecimento verdadeiro. Então, ele faz essa crítica. Então, vamos lá, direto ao texto. Bom, eu acredito que vocês não vão ter o texto aí, né, mas eu vou falando as páginas bem demarcadinho, e daí vocês podem anotar, e depois podem voltar a pesquisar, né, para ficar bem certinho. Eu selecionei assim trechos, né, porque a gente não vai ler as duas partes totalmente inteiras, mas como são poucas assim que não é um texto muito longo, a gente consegue dar conta e eu acho que consegue fazer um apanhado bem legal. Então vamos lá. Na primeira parte, no discurso do método, na página 36 dessa minha edição aqui, que é dos pensadores, eu selecionei esse trecho. Formei um método pelo qual me parece que eu consiga aumentar de forma gradativa meu conhecimento e de levá-lo, pouco a pouco, ao mais alto nível a que a mediocridade de meu espírito e a breve duração de minha vida lhe permitam alcançar. Então, aí ele já está dando uma introdução de como que ele formulou o método, o que ele vai fazer para conseguir chegar a isso. Aí, na página 37. Mostrar nesse discurso quais caminhos eu segui. Ele já está dando, né, toda essa explicação do que ele vai fazer para chegar no que ele criou. Né? Vamos aqui. Ainda na página 37. Portanto, o meu propósito não é ensinar aqui um método que cada qual deve seguir para bem conduzir sua razão, mas somente mostrar de que modo me esforcei para conduzir a minha. Aí ele está falando assim, eu estou tirando meu corpo fora, se vocês quiserem usar esse método aí para seguir, na razão de vocês, podem usar, mas eu, né, não tenho nada a ver com isso, então, assim, foi uma coisa que ele não se comprometeu, né, digamos assim. Seguindo. Vamos ver. Página 41. Decidindo-me a não mais procurar outra ciência, além daquela que poderia encontrar em mim mesmo, ou então no grande livro do mundo. Aí ele está buscando a razão no próprio ser, que é no próprio eu, né? E não mais numa outra ciência. Então, ele está se voltando mais para o estudo de si mesmo. Aí. É uma parte importante. Página 42, ainda da primeira parte. Pois acreditava poder encontrar muito mais verdade nos raciocínios que cada um forma no que se refere aos negócios que lhe interessam. Seguindo. E eu sempre tive um enorme desejo de aprender a diferenciar o verdadeiro do falso para ver claramente minhas ações e caminhar com segurança nesta vida. Então, ali, o que ele está dizendo? Ele quer um método que ele consiga colocar em questão o que ele, né, tem ali a dúvida se é verdadeiro ou falso e ter uma verdade certeira. Aí, já passando para a segunda parte, na página 43 aqui, agora. Ficava o dia inteiro fechado, sozinho, num quarto bem aquecido, onde dispunha de todo o tempo para me entreter com os meus pensamentos. Aqui, assim, é mais nível de curiosidade. Ele escreveu o discurso na Alemanha, sozinha com seus pensamentos. Então, eu acredito que foi, assim, um tanto quanto tranquilo, né, para ele fazer isso, porque quando você se exila, né, hoje, talvez, se as pessoas pedissem, vamos fazer elabora um pensamento seu aqui no meio de toda essa confusão, né, que a gente vive, não tem muito como, né? A gente fica tão cheio de pensamentos e ele conseguiu se exilar lá longe de todo mundo e escreveu o discurso do método. Então vamos lá, seguindo. Página 45. O melhor a fazer seria dispor-me de uma vez para sempre a retirar-lhes essa confiança, para substituí-las em seguida ou por outras melhores, ou então pelas mesmas, após havê-las ajustado ao nível da razão. Aqui ele começa a raciocinar como que ele se desprenderia das suas razões para pôr outras no lugar, né? Então, tudo que ele tinha ali na mente dele já como uma verdade, ele vai ter que colocar todas elas como dúvida e vai colocar outras no lugar. Seguindo.
e acreditei com firmeza em que, por esse meio, conseguiria conduzir minha vida muito melhor do que se a construísse apenas sobre os velhos alicerces e me apoiasse tão somente sobre os princípios a respeito dos quais me deixara convencer em minha juventude, sem ter nunca analisado se eram verdadeiros. Então, ali ele, né, continua falando. Ele acreditou em alicerces, talvez, a vida inteira, que não sabia se seriam verdadeiros ou falsos, né? Então, aí ele teria que, não, agora eu vou colocar ali todos em dúvida para ver o que é verdadeiro e o que é falso. Página 46. De maneira que, tendo minha obra me agradado bastante, eu vos mostro aqui o seu modelo. Nem por isso desejo aconselhar alguém a imitá-lo. Então, de novo, ele está aí tirando o corpo fora, né? Ele está aqui, eu gostei, mas, assim, se você imitar e não der certo, problema seu. Página 47. Se tivessem tomado uma vez a liberdade de duvidar dos princípios que aceitaram e de que se desviar do caminho comum, jamais poderiam ater-se à trilha que é necessário tomar para ir mais direto, e permaneceriam perdidos ao longo de toda a existência. Tendo bastante razão ou modéstia para considerar-me menos capazes de diferenciar o verdadeiro do falso do que alguns outros pelos quais podem ser instruídos, devem antes ficar satisfeitos em seguir as opiniões desses outros, do que esforçar-me por achar por si mesmo outras melhores. Então, aí ele está dando uma leve catucada, né? Quando você não tem uma opinião ali, se você acha que isso é verdadeiro, que é falso, você tem que se ater à opinião dos outros, né? Então, se você não tem uma posição, não, eu acho que isso é verdadeiro, eu acho que isso é falso. Se você não tiver essa posição, alguém vai decidir por você, né? Então, você vai ter que, né, como ele falou ali, deve antes ficar satisfeitos em seguir opiniões desses outros, do que esforçar-se por achar por si mesmos outras melhores. Então, vamos lá. Então, na página 49, aí o negócio vai começar a ficar interessante. No que concerne a análise dos antigos e a álgebra dos modernos, aí ele pega bastante, assim, ele faz a alusão, né, com os geômetras, com os matemáticos, né? Então, para chegar às verdades matemáticas. Sigo ainda na página 49. Por esse motivo, considerei ser necessário buscar algum outro método que, contendo as vantagens desses três, estivesse desembaraçado de seus defeitos. Então, ele queria um método que ele fizesse assim tudo certinho e ele ia chegar numa verdade incontestável. Aí aqui ele vai começar a falar do método que ele fez, que é uma das partes que eu considero bem importante, né, do discurso do método, porque afinal foi o que ele escreveu sobre isso. Então vamos lá, ainda na página 49. O primeiro era o de nunca aceitar algo como verdadeiro, que eu não conhecesse claramente como tal, ou seja, de evitar cuidadosamente a pressa e a prevenção, e de que nada fazer constar de meus juízos que não se apresentasse tão clara e distintamente a meu espírito que eu não tivesse motivo algum de duvidar dele. Então, esse primeiro método aí, ele também é chamado como o método da evidência. Então, assim, sempre colocar tudo em dúvida. Tudo que você tem como verdade, você deve colocar em dúvida. Nunca aceitar nada como verdadeiro de primeira, assim, né? Esse foi um dos primeiros que ele já elencou aí. O segundo, o de repartir cada uma das dificuldades que eu analisasse em tantas parcelas quantas fossem possíveis e necessárias a fim de melhor solucioná-las. Esse método ele se refere-se ao método da análise, que é assim, repartir em parcelas teoricamente o seu problema, aquilo que você está querendo pôr em dúvida. Sempre fazer assim essa repartição para você, a fim de que você não erre, né? Porque ele quer ser certeiro, então você não pode errar no que você está fazendo. O terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, iniciando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para elevar-me pouco a pouco, como galgando degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e presumindo até mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. Aqui ele está falando do método da síntese. Então, você tem que conduzir os seus pensamentos até chegar a um conhecimento pleno.
Vou dar um exemplo aqui, assim, bem fácil, acredito que todo mundo vai conseguir entender. Quando você tem uma conta matemática muito difícil, você vai por partes. Então, você nunca vai começar pela parte mais difícil. Sempre tem uma enumeração, certo? Então, você vai, sempre você tem que somar aqui primeiro, depois você tem que fazer o que está entre parênteses, depois você sempre vai por passo a passo. Se você erra um desses passos, provavelmente o resultado vai dar errado. Então, era isso que ele queria, né, essa alusão que ele fazia com os geômetras, os matemáticos, sempre fazia, né, uma enumeração. Aqui, você tem que fazer primeiro isso, depois aquilo, você vai conseguir chegar a uma verdade concreta, né, uma verdade indubitável. Se você erra um desses passos, caiu todo o seu esquema e você não consegue chegar ao resultado, né, à verdade. E no quarto e último passo, o de não efetuar em toda parte relações metódicas tão completas e revisões tão gerais das quais eu tivesse a certeza de nada omitir. Então, aqui o último é a da enumeração, que seria como uma revisão, né? Você vai, ainda no exemplo da conta de matemática, você vai fazer uma revisão se você fez a conta certinha, né? Então, você vai lá, fiz esse primeiro passo, está ok, fiz esse segundo, está ok, que é o que vai te levar a você ver se essa conta está certa ou não. E aqui, assim, aí ele acaba a segunda parte, aí a gente já está na página 52, que ele vai falar: no entanto, o que mais me satisfazia nesse método era o fato de que, por ele, tinha certeza de usar em tudo na minha razão. Então, claro, né, aqui a gente deu um exemplo só de uma conta matemática, mas aqui ele falou que ele ia conseguir usar em tudo na razão dele, né? Se a gente pegar, né, por exemplo, um pensamento mais complexo, então, assim, não vou dar exemplos, acho que agora, porque senão vai confundir vocês, mas assim, de pensamentos mesmo, né? Não fora da matemática, mas ele conseguia então fazer toda essa enumeração, né? Essa síntese, pôr em dúvida todas as coisas e tentar chegar a um método verdadeiro. Assim. E como ele estava falando já antes, assim, ele não se compromete se isso vai dar certo ou não. Se você for usar isso e der errado, ele não vai se comprometer. Então, ele está ali meio tirando o corpo fora. Bom, essa foi a primeira e a segunda parte, que é o que vai ser cobrado para vocês no vestibular. Quando vocês, né, se vocês quiserem, tiverem interesse, o discurso ele tem até a sexta parte, se não me engano, até a sexta parte. Na quarta parte, só para dar tipo, uma leve embaçada, ele já começa falando: não estou seguro se deva falar-nos a respeito das primeiras meditações que aí realizei, já que, por serem tão metafísicas e tão incomuns, é possível que não serão apreciadas por todos. Então, ele já estava assim, meio balançado com as ideias dele, mas aí eu acredito que ele vai concretizar isso mais nas meditações. Por isso que é importante também ler as meditações, você vai conseguir ter um norte ali melhor. Então, vamos lá. Deixa eu tomar uma água só aqui. Em resumo, de tudo que a gente viu aqui, o que Descartes buscava? Ele buscava uma verdade sólida, que não fosse indubitável e que servisse de alicerce para qualquer esclarecimento. Então, por isso que ele criou um método, e com esse método que ele criou, ele vai colocar em dúvida todas as coisas que ele já tinha em mente como verdadeiras, vai analisar, né, daí ele vai colocar o método, ele vai analisar, vai repartir esses problemas, a fim de analisar um por um, vai conduzir os seus pensamentos, que é o terceiro, né, para fazer uma síntese de tudo que tinha, e o quarto, né, que seria fazer uma revisão geral, a fim de nada omitir. E aí, enfim, por isso que ele criou esse método que ele precisa fazer o tiro certeiro, digamos assim, né, que ele não pode errar, e porque ele quer achar uma verdade plena e segura nas ciências. Eu acho que é isso que vocês têm como objetivo e tem que ter em mente. Mas, em geral, assim, é um texto tranquilo. Se vocês, claro, quando vocês leem, né, ele por inteiro, ele vai ficando mais conciso. Aqui eu só li algumas partes, porque são as partes que a gente precisa se atentar mais. Mas eu acredito que seja isso. Não, assim, não tem... Eu considero ele um texto fácil, né, mas, enfim.
Se alguém tiver alguma dúvida ou não entendeu, né, algumas partes, o que foi dito, a gente pode retomar aí. Então, agora eu abro para perguntas. Fiquem à vontade. Eu não entendi a parte da síntese dos pensamentos. Tá, vou voltar aqui. Que seria o terceiro método, né, que ele utilizou. Então, ele teria que conduzir... É como se ele colocasse o problema e visse num geral o que todo esse problema está querendo dizer. E aí ele faz uma síntese, e como se fosse um resumo. Então, tem ali o problema, por exemplo, né, que nem o da matemática. Qual que é a síntese? A síntese é que você precisa achar um resultado que vai dizer alguma coisa ali para você, o tamanho de alguma coisa. Essa é uma síntese. Então, ele precisa ter um objetivo ali, né? E, com essa síntese, aí ele vai tentar chegar a esse conhecimento seguro, que seria a resposta ali do exercício matemático. É mais ou menos isso. Você conseguiu entender? Próximo. Alguém lá de cima também, se tiver dúvida, só dá um grito. O Descartes racionalizava um ser maior que Deus, assim, qual foi a relação que ele tinha com isso? Então, aí ele vai tratar bastante disso nas meditações, né? Que daí eu aconselho você a ler também, porque é bem mais complexo. Aí nas meditações, sim, ele vai, tanto é que depois, né, que ele fez o discurso do método e escreveu as meditações, eu coloquei o ano aqui até, que foi assim, ele escreveu as meditações em 1641. E aí, 22 anos depois, que foi em 1663, a Igreja Católica ela vai proibir algum desses escritos porque toca muito nessa questão da teologia, porque, enfim, como no discurso nas meditações, ele vai duvidar da própria existência, ele também vai duvidar de Deus, né? Então, enfim, mas aí assim, é bem extenso, mas é tranquilo de ler também, não é difícil. Mas ele vai colocar bastante em dúvida a questão do Deus, né? Se alguém criou ele, ou tem também a questão do gênio maligno, né? Que ele trata, que seria, poxa, será que não seria um gênio maligno que me criou aqui e está vendo aqui? A gente somos só fantoches, né? Então tem sim bastante uma questão ligada a isso, mas aí eu te indico ler as meditações. Mais algum? Acredito que seja um pouco fora do que a aula se propõe, e é um complemento ali, tem a última pergunta, que é qual o contexto histórico-social da obra e o que permitiu René Descartes ter o ócio, né, para desenvolver a sua filosofia. Bom, vou meio aí, não sei se eu vou conseguir te responder plenamente, mas vou fazer o que eu posso. Então, você perguntou qual que foi o objetivo, né? O contexto histórico. Então, assim, como eu estava falando, ele foi o que deu o primeiro passo para a filosofia moderna, né? No racionalismo. Então, antes disso, era tudo muito assim... eles procuravam a verdade nas coisas fora, né? Eles procuravam a verdade em outros lugares, a não ser em si mesmo. Foi mais ou menos isso. E aí você perguntou também do contexto histórico. Ali, como eu citei, ele se exilou na Alemanha, né? Então ele precisava de um lugar quietinho para pôr os pensamentos em ordem, digamos assim. Mas assim, o contexto histórico seria, né? Ele foi francês, então tem ali mais ou menos. Assim, eu não cheguei a denominar assim certinho qual foram ano, o que estava acontecendo na história. Mas assim, ele teve que ele teve que se exilar para conseguir escrever, porque é como se você pudesse pensar assim, que ele estava no meio de um contexto, né, social, que eu vou ficar te devendo, não vou saber responder certinho, mas ele precisou sair disso para conseguir escrever as meditações, né, o discurso do método e tudo mais. Acredito que foi isso, mais ou menos. Se os colegas quiserem complementar aí, mas enfim. Para ele é possível chegar na verdade absoluta através de experimentos ou apenas
avançar um pouco. Outra vez razão, outra vez experimento. Assim, ele acreditava, ele era racionalista, né? Então, ele acreditava bastante nessa questão de que está dentro de você. Você é uma coisa assim, você estava ali tá dentro de você, mas você precisa relembrar ela, né? Então, sim, ele cria um método ali, mas você precisa relembrar o que está dentro de você. Então, a verdade está em você, não nas coisas externas, digamos assim. Eu acho que é mais ou menos isso. Esse método tem alguma coisa a ver com o método científico? Método científico, eu acredito que, assim, foi levado como um método, tipo, uma ciência, né? Mas que tenha a ver com um método científico, talvez não. Quais textos a gente poderia relacionar? Eu não entendi. Com os outros textos que a gente tem de filosofia, com quais a gente poderia relacionar os textos? Esses aqui em específico? Esses, olha, deixa eu ver, eu nem lembro qual que era. Eu acho que não tem, assim, muita relação, é porque é bem isolado, né, essa parte, né, do discurso, então, enfim, assim, se depois os colegas quiserem voltar a falar, assim, nos textos, quando eles estiverem apresentando, mas não, assim, eu acho que ele é bem isolado mesmo. Só para complementar o que ele falou, o meu professor, ele falou que dá para tentar, de forma bem direta, tentar relacionar, tipo, a Tatiana Roth, que ela vai falar de um ceticismo, e o Descartes também. É um ceticismo diferente, mas que os dois são Assim, o ceticismo, depois, eu não sei quem vai fazer a Tatiana Roth. É a Duda. Então, assim, o ceticismo é aquela coisa, pôr em dúvida sempre todas as coisas. Talvez ela vai falar um pouquinho sobre isso, mas, assim, base do ceticismo, pôr em dúvida todas as coisas, e foi o que ele fez ali no método, né, na primeira. Sempre pôr em dúvida, nunca tomar nada como verdadeiro. Mas aí depois, se a Eduarda quiser dar mais uma, mas acho que fica mais completo daí. Voltando à parte do retorno da Igreja Católica, qual foi o recebimento pela crítica e pela sociedade na época e quais as influências que o Descartes tem na filosofia contemporânea? Bom, na época, como eu falei, né, eles chegaram a proibir, né, tudo assim, na verdade, assim, como era muito aquela coisa, né, tudo dominado pela Igreja Católica, ela chegou a ser proibida porque, né, tratava desses assuntos teológicos. Então, como assim que você ia duvidar da existência de Deus, né, como fez Descartes? Então, era algo muito grave, né, porque você estava dentro da Igreja da Católica, do catolicismo, enfim. Você não podia duvidar da existência de Deus. Era algo ali que os católicos eles levavam como verdadeiro. Então, como que você vai duvidar da existência de Deus? Mas, claro, né, para Descartes isso era fichinha, porque não tinha como você duvidar de tudo e não sequer duvidar da existência de Deus, né? Acredito que sim, foi bem um baque, né? Muitas pessoas que, claro, né, sempre quando acontece assim uma proibição, muitas pessoas vão a favor, outras pessoas talvez vão contras, outras pessoas vão contras e tipo estão ali em off, né? Não falam que são contras, mas enfim, foi um baque assim bem grande. Eu acho que você tinha mais uma segunda pergunta sobre, se puder repetir. Na contemporânea, olha, ele vai ter bastante depois, né, que a gente assim, contemporâneo não digo, mas o próprio ceticismo, né, que nem foi a pergunta dela, vai ter bastante influência, né, porque, enfim, o primeiro método ali, né, trata bastante disso, né, da dúvida. E na contemporânea eu acredito que assim, continua na filosofia até hoje, né, porque assim, uma base da filosofia é você duvidar de tudo, não tem talvez uma verdade que você consiga. Ele ali estava buscando a verdade, né? Mas a gente sabe que tem coisas que a gente talvez nunca vai conseguir chegar a uma verdade plena, né? Assim, então acho que isso reflete até os dias de hoje, claro, né? Assim, então. Mas como tem mais? Só para encerrar, indicação de
filmes, né? De Descartes. Filmes. E também indicação de bibliografia complementar em relação à obra que pode auxiliar nessa discurso, né? Sim. Então, assim, filmes eu não tenho muito, assim, não sou muito de assistir filmes. Se os colegas tiverem alguma coisa sobre Descartes, enfim. Mas, assim, bibliografia comentar, a princípio, ler, assim, o discurso do método inteiro, ler as meditações, que as meditações, sim, são bem importantes por causa que elas fazem uma junção, né, de tudo que ele estava pensando. Ele dá um desfecho. Agora, sim, também, mais a nível de complementar, eu indicaria até ler assim, algo sobre ceticismo, né? Um Pirot, deixa eu ver aqui, um Montaigne. Então, assim, tem várias outras vertentes que se seguem depois dele, né? Complementares, ainda mais assim, eu acredito que é isso que você vai conseguir entender mais ou menos a ideia dele, né? Mas aí o resto é mais tranquilo. Assim, o que eu faço bastante quando eu estudo é ler bastante comentadores sobre Descartes. Comentadores, bastante artigo, que ajuda bastante você... Porque, às vezes, você está ali lendo, quando você lê o filósofo em si, você não consegue entender direito o que ele está falando, mas, quando você lê um comentador, fica tudo mais claro, né, mais fácil. Eu acredito que é mais ou menos isso. Mas alguém tem pergunta? Ah, sim. Eu queria saber, é que eu não vi direito, né? Eu queria saber o nome do segundo método e uma segunda pergunta. O que ele conseguiu comprovar, ou o que ele estava tentando comprovar assim na época? Tá. Então, você perguntou antes sobre o segundo método, né? Então, o segundo método é o método da análise, que era repartir, né, então, em parcelas, a fim de melhor solucionar um problema. Eu vou dar outro exemplo aqui, bem... Enfim, quando você vai lavar louça, você não vai começar pelaquela panela toda engordurada ali. É difícil, né? Então, você vai começar primeiro pelos pratos, aí depois você vai passar pelos copos, né, que está tudo meio... Era assim, era isso, né? Você dividir essas coisas assim, aqui é o mais difícil, aqui é o menos, então eu vou começar pelo menos, que aí depois eu consigo fazer a parte mais difícil, porque eu já vou estar com a mão na massa ali, já vou estar tudo molhado mesmo, então eu consigo fazer. Era mais ou menos isso, era você dividir em parcelas para você... Só que, assim, né, se dividir em parcelas é como se fosse assim, eu vou dividir em parcelas aqui a fim de não deixar nenhum garfo sobrando ali na pia da cozinha para mim lavar, é como se fosse isso. E aí você perguntou sobre o que ele estava tentando comprovar. Assim, não que ele estava tentando comprovar algo, mas ele estava tentando achar alguma verdade. Porque, assim, ele tinha na cabeça dele que ele tinha verdades, mas aí ele, tipo, tomou conta que não tinha mais, né? Ele colocou tudo em dúvida, não tinha uma verdade. E aí, assim, ele via, né, que o pessoal, né, tipo, que nem ali ele vai ser criticado depois pela Igreja Católica e tudo, o pessoal tinha Deus como verdade. E aí ele colocou em dúvida isso. Não, mas nem Deus talvez seja uma verdade, né? Então, ele estava tentando, a princípio, não que ele estava tentando, né, mas ele estava tentando achar uma verdade. E ele acreditava que essa verdade estava nele mesmo e que ele precisasse organizar elas, digamos assim. Então, como eu falei assim, mais ou menos, né, na quarta parte, ele já foi falando assim, eu não estou seguro né, que isso vai dar certo, né? Ele sempre tirava o corpo fora, né? Então, fica aquela coisa meio assim. Aí, nas meditações, depois que der o conselho, você lê mais, que daí ele vai explicar melhor, assim, mas, assim, fica meio assim. Enumerar os métodos. Eu vou falar, assim, bem pausadamente, vou ler aqui, que daí vocês podem ir anotando. Então, o primeiro era o método da evidência, que era nunca aceitar nada como verdadeiro, sempre duvidar. Vou ir pausando, que daí vocês conseguem. O segundo era o método da análise, que era repartir em parcelas a fim de solucionar melhor os problemas.
O terceiro era o método da síntese, que era... Deixa eu ver se consigo resumir. Sintetizar os pensamentos dos mais fáceis aos mais complexos, a fim de chegar num conhecimento pleno. E o quarto e último era o método da enumeração, que era fazer uma revisão geral daquilo que foi analisado, a fim de não deixar nada passar, né? Não omitir nada e ver se aquilo tudo estava certo com de acordo com o que ele pesquisou. Mais ou menos isso. Deu para anotar? Tudo? Se precisar, eu volto em algum e falo de novo. Tudo bem. Tá. Então, o quarto e último era o método da enumeração. Fazer revisões metódicas a fim de não deixar omitir-se nada do que ele tinha pesquisado. Acho que, assim, resumindo em uma palavra, era o da revisão. Revisar tudo o que você tinha feito. Eu acho que ela levantou a mão primeiro. Eu só queria saber se a obra inteira foi censurada pela igreja, né? Ou foi só alguma parte? Em especial as meditações. Porque, assim, no discurso do método, ele está mais, assim, só falando, né, que precisa de um método, a gente precisa chegar numa verdade, até lá, tipo, ninguém estava dando muita bola, né, porque ele ia falar. Mas daí, quando ele falou realmente nas meditações que, pô, será que Deus existe mesmo? Aí o pessoal deu um corte nele. De nada. Nessa busca pela verdade absoluta, a gente pode dizer que a única certeza a qual ele chegou é a da existência da própria dúvida, que comentaria a existência dele e a do método em si. Então, é aí que a gente pega o ponto da frase, né, do penso, logo existo. Que seria assim, ele se deu conta que... Porque ele duvidou da própria existência, né? Então, tipo, será que eu existo mesmo? Não, mas eu existo porque eu estou pensando. Então, penso, eu logo existo, né? Aí ele chegou mais ou menos nessa coisa, mas aí depois também ele meio que deu uma balançada. Putz, mas será que é isso mesmo, né? Não foi assim uma coisa... Mas, assim, essa é o que a gente pode dizer assim, penso, logo existo. Se você está pensando, você está existindo. Ou não, né? Aí que fica... Ou não, né? Mas ele deu uma canonizada nisso daí, mais ou menos. Mais alguém? Lá em cima, pessoal, tá tranquilo. Falando de Descartes, pensamos logo em razão. Pelo menos é a questão que a gente faz a associação. Quando a gente fala da razão, a gente pode ligar ao método da evidência, que é o primeiro método. Sim, porque aí você tá usando toda a tua razão para duvidar das coisas. Então, sim. Mais alguém? Dúlio. Pessoal, não precisa ter medo, não. Se tiver alguma dúvida também, sei lá, em relação a... Sobre ele acreditar que existia uma verdade absoluta, ele chegou a duvidar dessa própria crença na existência da verdade? Da existência da verdade que Ele acreditava que existia uma verdade. Ele chegou a duvidar dessa crença? Olha, assim, que eu lembre que ele, de passagem, assim, que eu possa citar um texto ali onde ele duvidou, não, mas, olha, se ele duvidou até da existência de Deus e dele mesmo, eu acho que ele duvidou, sim, que existia uma verdade absoluta, né? Então, assim, se pensa em Descartes, se pensa em dúvida, né? Ele duvidou de tudo, da própria existência, então é isso que vocês têm que ter mais ou menos como cânone, assim. Não é uma dúvida, mas uma indicação de um professor do departamento mesmo na Rodrigo Brandão. Ele recomendou o filme Cartésios, do Roberto Rossellini, sobre Descartes. Fica a dica aí, então, pessoal. Do colega. Mais alguém? Não. Temos tempo ainda. Seria para considerar o método dele como uma verdade absoluta? Porque senão, como é que ele acha que ele vai chegar na verdade? Então,
é como se assim ele tivesse essa ideia de que, né, ele criou um método lá para chegar a uma verdade absoluta, mas se vai dar certo, até então, né, como eu comentei, ele já na quarta parte do discurso do método, ele já estava falando assim, olha, eu não me comprometo se você usar esse método aí e não der certo, né? Então, é assim, ele tinha como princípio que fosse, assim, vamos chegar a uma verdade aqui, mas talvez não desse certo. Então, meio que era uma dúvida dele também, assim, vou tentar, mas não vai ficar meio assim ainda. Eu acho que é mais fácil a gente dizer que ele chegou a bastante mais dúvidas do que verdades, assim, bem, né? Digamos assim, uma verdade mesmo, que ele fala assim, não, é isso aí, não é uma coisa meio, ficou bem, bem incerta, assim, que ele chegou a alguma coisa. Mais alguém, pessoal? Então, eu acho que dou-lhe uma, dou-lhe duas. Sobre o gênio maligno. Descartes ele utilizou esse termo para evitar algum conflito com a igreja, ou ele poderia ter utilizado como Deus maligno? Olha, eu acho que assim foi uma interpretação, né? Porque assim ele colocou esse gênio maligno, mas depois ele acabou dizendo assim, será não seria então Deus? Ou tipo assim, esse gênio maligno remete a Deus, né? Porque ele vai falar bastante assim de algo que criou, né? Que criou o ser humano. Então vai pegar bastante essa coisa assim, né? Tipo, quem que criou o ser humano? Todo mundo já tinha essa ideia, né, que fosse Deus. Então o pessoal ficou assim, você está falando de Deus, então, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Mas ele não, tipo assim, não se atentou a colocar outro nome. Na verdade, para ele estava tudo certo, né? Então, eu só fui dando as ideias mesmo. Não deu, né? Foi proibido e levou as casqueiras, então. Também tinha muito matemático, né? Então, as verdades matemáticas, ele foi verdade, sabe? Dentro da matemática. Então, na matemática, assim, esse era um bom exemplo que ele dava, porque na matemática a gente sabe que é uma ciência exata. Então, se você falar, né, que 2 mais 2 é igual a 5, alguém vai falar, não é, porque você junta isso e dá 4, não dá 5. Então, isso talvez era uma certeza assim, que ele estava mais inclinado. Né? Por isso que até, né, a gente tem o método cartesiano, né, que a gente fala. Ele tinha uma grande inclinação para a matemática nessa questão. Mais alguém? Eu não entendi se ele buscava, tipo, várias verdades ou se ele buscava uma verdade só que iria embasar todo o resto. Então, a princípio, quando ele chegou, né, nessa ideia de Deus, que seria uma verdade que talvez iria embaçar todo o resto, ele, né, desmoronou. Tipo, também não sei se Deus existe. Então, ele queria, sim, chegar em uma verdade que fosse indubitável, né? Mas talvez ele não tenha conseguido ali nessas, assim, estou falando assim em geral dessas duas partes, né, que a gente está bem tratando aqui. Eu acho que é isso que assim, porque assim, vocês fiquem tranquilos, né? Claro, eu digo que se vocês lerem as meditações, se vocês, né, se atentarem bem ao livro todo, vocês vão conseguir ter uma ideia do que foi ele, né? Mas assim, para o vestibular, primeira e segunda parte, entendam o que ele estava querendo, o que ele estava buscando, como que foi, por que ele desenvolveu o método, o que ele queria com o método. Não necessariamente que eu acho que vocês precisem decorar, né, o que foi o método, mas entender. Porque a partir do momento que você entende, você consegue, enfim, ludibriar, assim. Eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, nós estamos disponíveis. Mais 10 minutinhos. Se quiser chegar um pouquinho mais perto aqui, ou dar uns gritos, aí a gente se entende.
Sim, com certeza. Ele, assim, que nem o princípio ali de Descartes era colocar tudo em dúvida. E no negacionismo também vai falar bastante disso. Então, se você usar isso ali como princípio, né, você entendendo mais ou menos ali a teoria de Descartes, você vai conseguir, tipo, saber como você vai mais ou menos pensar ali sobre os outros aspectos, né? Então, sim, tem bastante relação. Na parte indicada pela Federal, ele faz uma breve crítica a Aristóteles, porque Aristóteles é psicologista. No restante da obra, ele chega a ser um negativo positivo lá, Principalmente nessa última parte. se ele fala no restante da obra, seja positivo ou negativo sobre a pessoa. Não, ele não vai, assim, diretamente ele não vai citar, né? Assim, digo, até porque filósofo não faz muito disso, só dá umas catucadas, né? E deixa ali, mas assim, não, é mais tranquilo, assim, ele vai focar mesmo no que ele está pretendendo estudar ali, não, com isso acho que não. Então, quando ele chegou nessa parte de Deus, eu sei que ele pirou. Mas ele chegou a desistir de encontrar a verdade absoluta ou ele morreu tentando? Não, então, ele, né, nas meditações, ele vai continuar, assim, daí ele vai pôr várias questões ainda mais, né, além de Deus, né, que daí vai ser a própria existência, mas ele vai continuar tentando. E ele morreu novo, assim, se não me engano, acho que ele tinha uns, não sei se menos de 50 anos com pneumonia. Então, tipo assim, foi uma vida teoricamente curta, né, ele não desenvolveu muito. Então, a gente pode dizer que acho que ele morreu tentando. Ele morreu de acordar cedo, é isso. Isso aí. Mais alguém? Temos tempo. Uma dúvida é só parabenizar, né, a iniciativa do PET, trazer essas aulas para o pessoal, para o público geral. Muito obrigada. Agradecemos. Agradeço em nome de todo o grupo. Isso aí. Mais alguma pergunta? Senão a gente fecha por aqui. Isso aí. Como ele compara a razão dos indivíduos e os caminhos que cada um usa para chegar às verdades? Calma que eu não entendi. O que compara? Como ele compara a razão dos indivíduos e os caminhos que cada um usa? Os caminhos que cada um segue para chegar a uma... Olha, ele não vai assim se atentar muito a essa questão assim de julgar. A única parte assim que pega ali um pouco, que foi o que eu citei ali num dos... Eu não sei se acho que foi no começo da segunda parte, né, que ele vai falar que, assim, se você não escolhe entre verdadeiro, entre falso, você vai ter que se atentar à opinião dos outros. Então, ele diz assim, é importante você tomar uma opinião, né? Então, a gente, trazendo para os dias atuais, quando você não está no lado A nem no lado B, você está no lado sempre, digamos, do opressor, né? Então, eu acho que pesa assim um pouco essa questão que ele meio que fala assim, né? Olha, procure uma verdade, nem que essa verdade não seja uma verdade, né? Mas procure encontrar uma direção, digamos assim. E aí? Mais algum? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. É uma dúvida, mas é só para saber se dentro da demanda aqui se vai ficar disponibilizado em algum lugar. Ela responde. Então, vai ser disponibilizado no YouTube, se vocês quiserem ver de volta, ou também vai também ser disponibilizado do dia 30, né, que a gente teve 2 partes. Então, né, às vezes, se você não entendeu direito como aquela pessoa falou, você pode ver o mesmo assunto com outro professor. Então, vai ficar disponibilizado no YouTube, sim. Vocês podem voltar a ver se precisar. E é isso. Fechamos, então?